paz do Senhor, amados. Amém? Tome assento, graças a Deus. Para mim é uma honra tamanha poder estar aqui nessa casa. Me sinto honrado cada vez que o Senhor nos permite subir na tribuna da sua casa para compartilhar algo da parte de Deus. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Antônio Carvalho. Deus abençoe. Obrigado pela confiança. Nosso amado irmão Tenório, Deus abençoe. Tá? Me sinto honrado pelo convite que a mim é feito. Não é fácil falar para pastores, né? Eu tenho esse desafio de quando em quando a gente está reunindo o nosso campo e a gente fica pedindo para Deus, Senhor, o que falar, né? Para mestres, para doutores, para pessoas que já estão aí caminhando um bom tempo na obra do Senhor. Mas Deus é maravilhoso, é misericordioso, sempre tem algo a acrescentar para com a sua igreja. Amém, amados? Glórias ao nome do Senhor Jesus. Eu tinha 8 anos de idade quando eu via meu pai no altar da igreja, com mais um bocado de obreiros, e eu cantava num conjunto de crianças, com 60 crianças. E aqui acolá um beliscava o outro, aquela coisa toda, e eu olhava para o altar e falava, um dia eu subo lá, um dia eu chego lá no altar. E o pessoal assim, mas rapaz, mas você é criança, um dia eu chego lá. E durante muito tempo eu vi o meu pai expulsando o demônio, dizendo para paralítico, levanta e anda no nome de Jesus, dizendo para cego, enxergue em nome de Jesus, dizendo para mudo, volte a falar, para surdo, ouça. Já vi muitas coisas, muitos milagres que Deus assim veio operando no decorrer dos anos. Essa era a minha motivação de querer ser pastor. Eu olhava para meu pai dando no meu ombro, e às vezes eu via uma pessoa possuída por um espírito imundo, 4, 5 homens para segurar, não dava conta. Meu pai chegava e dizia, solta, e dizia, sai no nome de Jesus. Tudo acalmava, acabava a confusão. Eu dizia assim, é esse Jesus que eu quero para a minha vida, é esse evangelho que eu preciso para a minha vida. Um evangelho que seja diferente, que faça a diferença, bendito seja o nome do Senhor. E os tempos que nós estamos vivendo, cada dia vai ficando mais difícil, porque a igreja, ela vai acompanhando esse sistema, esse mundo, né? E muitas coisas vão entrando no nosso meio, e existem muitas coisas que se parecem com a obra do Espírito Santo sem ser, né? E existem muitas coisas que não parecem, mas e às vezes faltam pessoas que tenham discernimento, que possam discernir o que é Deus, onde Deus está, o que Deus está falando, o que Deus está fazendo, né? E como eu me preparei para poder falar para pastores, então eu queria compartilhar um pouquinho com vocês daquilo que Deus colocou no meu coração. Pode permanecer sentado. Eu quero estar lendo um texto bíblico que está em Malaquias, capítulo de número 1, o versículo de número 6, o versículo de número 7. Bendito seja o nome do Senhor. Diz-nos a palavra do Senhor nosso Deus: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Queridos, é preciso que nós entendamos que existe um chamado
da parte de Deus para qualquer pessoa que adentra a casa do Senhor e aceita Jesus como o Senhor Salvador da sua vida. E aos poucos essa pessoa, ele vai se encaixando, vai se amoldando e percebendo no que ele pode ser útil dentro do ministério da casa do Senhor nosso Deus. Mas existe outros a quem o Senhor deu um chamado especial. E a esses sim, pastores, muitas das vezes nós nos deparamos com muitas pessoas, tem boa oratória, tem uma palavra até boa, mas não tem chamado para exercer o pastorado. Porque na cabeça de muitos, ser pastor é pregar. Na cabeça de muitos, ser pastor é dirigir um culto, fazer escala ou administrar uma igreja. E o chamado vai muito além disso. O chamado vai muito além disso. Quando nós olhamos para o púlpito da casa do Senhor, e nós olhamos para dentro de nós, e entendemos que não é o púlpito que me dignifica como homem de Deus, mas a vida que eu tenho com Deus a partir do púlpito, para que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela possa olhar para o pastor e ver nele a maior referência de Deus aqui na terra. Se não for assim, é só um ajuntamento de pessoas, onde as pessoas se reúnem, nada mais do que isso. Pastor, depois de Deus, a igreja precisa olhar, focar e entender. É o anjo de Deus. Ele tem chamado. Mas para isso, querido, nós precisamos olhar para uma outra questão, que é a responsabilidade. Responsabilidade. Nós estamos lidando com almas. E a minha responsabilidade requer muito de mim na mensagem que prego, no sermão que ministro, na doutrina que aplico, porque estou lidando com almas. Estou lidando com almas. O corpo físico, quando ele é machucado, ferido, existem muitos meios de você aplicar um remédio para poder curar. Mas a alma, só o Espírito Santo de Deus pode trazer cura. Então quem ocupa a tribuna da casa de Deus tem que ser responsável pela sua vida e por aqueles que estão ouvindo o que está sendo ministrado. Isso tem me causado uma preocupação, porque nós vivemos dias onde eu sei que as pessoas vêm para a casa de Deus e quer chegar e pegar tudo pronto. E lamentavelmente, pastores, muitas das vezes o culpado disso somos nós, que preparamos uma igreja para receber, mas não preparamos uma igreja para se doar. Uma igreja que doa, uma igreja que se entrega. Não, só preparamos para receber. Vem para o culto que você vai receber isso, você vai receber aquilo. E isso é uma forma leviana e irresponsável, que muitas das vezes ocupamos aqui, porque as pessoas, não, a igreja vai me dar, então eu vou. E no ato irresponsável alguém sai frustrado da igreja. O culto até foi bom, o louvor foi gostoso, mas o que me prometeram não me entregou. E nós precisamos entender isso. Quando nós vamos para o livro do profeta Amós, no capítulo 7, versículo 14 e 15, nós vamos perceber que Deus está chamando Amós e falou assim: eu quero que você vá e profetize ao meu povo. E ele vai para entregar a profecia, e o povo vai questionar não a profecia, mas o ofício que ele uma escola de profeta. Ele não frequentava a escola
dos profetas. Ele não era de uma linhagem que se poderia dizer assim, não, realmente tem a ver com o sacerdócio. Não, não era. E vão questionar isso com ele. Mas ele tem responsabilidade, ele vai dizer assim, eu sou boiadeiro, sou plantador de uma plantinha aí, mas assim diz o Senhor. Olha só que diferença. Ocupar a tribuna da casa de Deus, para olhar para alguém e dizer assim, ei, assim diz o Senhor. Profetizar em nome do Senhor. O Senhor vem primeiro. Eu profetizo cura, ninguém é curado. Eu profetizo batismo com o Espírito Santo, ninguém recebe batismo com o Espírito Santo. Eu profetizo que a tua vida vai mudar, mas a vida não mudou. E nós esquecemos que nós precisamos assumir a nossa responsabilidade de homens de Deus, de dizer, Senhor, o que eu vou falar aqui a partir dessa tribuna é muito sério. Eu não posso cair no descaso diante do teu rebanho. Pegue a minha palavra, vele pelo que eu estou falando, para que tenha cumprimento e o teu nome seja glorificado. Porque as pessoas voltarão. Aquela igreja tem um pastor que quando ele abre a boca, Deus fala. Aquela igreja tem um pastor que quando ele ora, os céus descem. Se ele disser que Deus vai curar, então tem cura. Se ele disser que vai haver milagre, vai haver milagre. Se disser que vai haver mudança, vai haver mudança. Porque Deus sempre vai dar o respaldo para aquilo que Ele está falando. Eu sei que muitas das vezes o nosso anseio de ver o povo receber, de ver o povo. E entenda uma coisa, querido, a maioria das profecias bíblicas, elas são condicionais. Sempre existem condições. Deus não está dizendo para um povo, eu vou abençoar a tua vida, porque você é nação de Israel. Não, eu vou te abençoar se você se arrepender. Eu vou te abençoar se você se converter. Eu vou te abençoar se você deixar o teu pecado. Eu vou te abençoar se você voltar para mim. E às vezes você está profetizando para um profano, um prostituto. Ele não quer mudança. Ele só quer as benéficas do Evangelho, daquilo que tem na casa de Deus. Não tem nenhum comprometimento. Então as promessas de Deus, ela é real. Pode se cumprir, pode. Mas para nós que assumimos a tribuna, precisamos ter responsabilidade. Amém, amados? Bendito seja o nome do Senhor. Mas qual é o problema da modernidade, amados? É que hoje, lamentavelmente, muitos pastores, perdoe-me a minha franqueza, mas muitos pastores têm mensagem pronta para tudo quanto é gosto de cristão. Eu estou disposto a falar o que você quer ouvir, não o que você precisa ouvir. Para falar o que precisa ouvir, requer renúncia, pastor. Oração, jejum, descer pelas madrugadas, conhecer o rebanho, ver a necessidade, dar a comida certa. Bendito seja o nome do Senhor. Porque ser pastor é ser pai, é saber cuidar. Eu tenho certeza que se você tem um filho de 1 ano de idade, você não vai fazer um bife e vai dar para ele, não, vai dar uma papinha. Você ama seu filho, a tua responsabilidade lhe conduz de acordo com o momento que você está vivendo. E às vezes o momento da vida do outro é de uma criancinha, do outro já é mais grande. E nós precisamos entender isso, amados. Mas essa mudança não. As pessoas vêm e eles dizem assim, bom, quanto é mesmo o cachê lá? O que é que eu vou ganhar? Isso me dói, irmão. Porque às vezes, apóstolo, o senhor está fazendo assim para poder pagar um aluguel. O outro está fazendo assim, Jesus, será que esse mês ele consegue fechar o aluguel do templo? E às vezes você tem um diácono na igreja que ele é pedra 90, é pau para toda a obra, nem na tribuna ele sobe. Aí vem uma pessoa que não tem nada de Deus, mas é um bom orador, e ocupa a tribuna na casa do Senhor, de uma forma irresponsável. Quando sai, leva oferta, leva dízimo, leva isso, leva aquilo. E o obreiro que se esforça, que luta, que trabalha. Então nós precisamos ter responsabilidade com as coisas que são de Deus. Essa modernidade hoje está
destruindo muitas igrejas. É preciso que entendamos isso. A obra ela é do Senhor Jesus. Eu não sou nada contra, não tenho nada contra a igreja abençoar quem vai ministrar. Mas que isso não seja um padrão, não seja um meio específico que a pessoa assim, eu vou, mas quanto é que você me dá? Então quem forma essas pessoas somos nós. Porque a partir do momento que ele entra aqui na igreja, para pegar o teu dízimo, irmã, o teu dízimo, irmão, que você trabalha o mês todinho, chega aqui na tua fidelidade, entrega na casa do Senhor. Às vezes tem um pastor passando necessidade. Outro vem aqui 30, 40 minutos, ele sai e leva tudo embora. Porque existe uma coisa nessa modernidade que nós colocamos e que veio para o nosso meio. Irmão, vai fazer a festa, já prepara tanto que é para o pregador. Espera aí, queridos. De quem é a obra, de quem é a igreja? Qual o preço que nós estamos aqui pagando? Abençoamos sim, mas não que isso seja condicional, que as pessoas impunham isso para a obra do Senhor nosso Deus. Então é preciso que nós tomemos cuidado com quem ocupa a tribuna da casa do Senhor nosso Deus. Esse lugar aqui é sagrado, é santo. Não é qualquer pessoa que pode subir aqui na tribuna, não. É preciso que entendamos isso. Segundo, queridos, não basta só o chamado, é preciso ter preparo. Você foi chamado para quê? Irmão, eu fui chamado para pastor. Não conhece nada de Bíblia, não entende nada de doutrina, não sabe nem o que é igreja, mas é pastor. Mas é pastor. Tem muita gente assim, amados. Está aqui, está na prova. Não, estou aqui 4 anos, ninguém me vê, ninguém me consagra nada. O outro olha ali e fala assim, vem para cá. Aqui eu te promovo a diácono. Mais 4 anos, não, vem para cá que eu te promovo a presbítero. Queridos, nós fomos chamados para frutificar, amém, amados? Frutificar. Nós somos como uma árvore. Planta uma árvore frutífera aqui, quando ela estiver para dar fruto, arranca ela, planta em outro lugar. Aí depois tira, planta em outro. É o que nós estamos vendo hoje. Muita obra infrutífera, por conta dessas coisas que estão acontecendo. A falta do preparo daqueles que muitas das vezes vêm para a obra. Uns são neófitos, outros não têm tempo ainda. E termina atropelando as coisas. Aí falta conhecimento das doutrinas cristãs, falta conhecimento das necessidades humanas, falta conhecimento da história da igreja, para que haja engajamento dos membros. É o que temos observado hoje. Então olhemos para a palavra do Bíblia, o que ela traz para a minha vida, para que depois seja aplicado para outro. Eu preciso entender isso. Se eu sou a maior referência para a igreja, então a doutrina primeiro tem que trabalhar a mim, para que depois, por meio de mim, ela possa trabalhar outra pessoa. Conhecimento das necessidades humanas. Quantas das vezes pessoas entram na igreja, participam dos cultos, e essas pessoas morrem espiritualmente, fisicamente. Nós estamos vivendo uma época de maior suicídio da história do nosso Brasil. E muitos são irmãos na fé. Há muito tempo atrás, a gente olhava assim, você pegava alguém com problema de depressão, o que você fazia? Jejum, oração, palavra, conversava, tratava, curava, o nome do Senhor era glorificado. Hoje não. Nessa modernidade, é depressivo, tem um irmão que é psicólogo, mas quem é pastor é você. Ele pode ter um problema, mas ele tem uma alma. E essa alma está sob a tutela do anjo, pode se furtar de fazer aquilo que é o seu papel. Precisamos disso, amados. Então é preciso que nós entendamos a necessidade dos membros como um todo na obra do Senhor nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele vai nos dizer em 1 Coríntios 9:16,
ruim está. É preciso que nós tomemos cuidado com isso. E eu sei que muitos de nós fazemos muitas mudanças na igreja. Elas podem ser boas, podem ser ruins. Agora, amados, se mudamos alguma coisa na igreja, ficou esquisito, não ficou bom, por que não voltar? Deus, foi errado, a mudança foi errada. Ah, mas eu sou pastor, pastor também erra, pastor também pede perdão, pastor também é gente, como gente que está sentado lá ouvindo. Amém, amados? Então, não é feio, feio é a gente continuar, não, mas eu já tomei a decisão, vai ser assim porque eu quero assim, e as coisas vão dando errada. Então, às vezes, diante desse sistema que nós estamos vivendo, a gente toma algumas medidas, algumas posições, muda algumas coisas na nossa liturgia, mas tem hora que vai dar errado, e aí nós precisamos voltar. Precisamos voltar, amém, igreja? Glórias ao nome do Senhor. Outra coisa, amados, que eu queria aqui falar com os nossos pastores. A nossa responsabilidade é tão séria que um dia nós vamos comparecer perante Cristo e vamos receber por meio do nosso corpo aquilo que nós fizemos. E a Bíblia diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. Pastor que se preza sabe o tamanho da missão que Deus entregou em suas mãos. Sabe que não é pouca coisa, né? A minha igrejinha, meu povinho, não. É povo de Deus, é a igreja do Senhor. Não existe igreja pequena. A igreja ela é única, como falou o apóstolo aqui. Amém, amados? Não, ela não é pluralista, ela é uma igreja, por mais que seja coletivo, mas ela é única. Bendito seja o nome do Senhor. E nós precisamos entender que um dia compareceremos perante aquele que fez os céus e a terra, e que o Senhor, Ele fará juízo. Eu gosto dessa palavra juízo, porque juízo é aquilo que Deus faz de mim. Que pastor fui eu? É o juízo que Deus vai fazer de mim. Como eu me comportei diante da igreja, do corpo de obreiros, é o juízo que Deus vai fazer de mim. Como era o meu comportamento diante da sociedade, no trabalho, é o juízo que Deus vai fazer de mim. Porque muitas das vezes, né, o pastor uma coisa na igreja, né? Outra lá fora, outra em outros lugares. Estamos vivendo na época de escândalos, né? Um dia desse eu conversando com um pastor, e o pastor chorava igual criança. Eu terminei chorando também, porque ele ministrando, e de repente eu conversando com ele, ele começou a chorar e tal, e daqui um pouco o Espírito Santo foi me conduzindo, e eu entendi o que estava acontecendo com ele. Eu falei: Jesus, tem misericórdia. E de onde você menos espera, as coisas acontecem. Então, o juízo que Deus faz de mim. Qual é o juízo? Porque às vezes a igreja olha para mim como pastor, meu pastor é um santo homem de Deus. Será que eu sou mesmo? Minha esposa podia estar aqui para confirmar, né? Se eu sou um santo homem de Deus. Meus filhos poderiam estar aqui para poder atestar aquilo que eu estou falando. Se realmente a minha casa, que é a minha primeira igreja, aleluia, é uma resposta para a igreja que eu pastoreio. Então é preciso que entendamos isso, querido. Porque às vezes estamos bons demais aqui, mas estamos muito ruins lá. Então é o juízo que Deus vai fazer. Juízo que Deus vai fazer. Um pastor, um dia uma pessoa não crente, um irmão falando para o outro que era pastor renomado, pastor nos Estados Unidos e tantos outros lugares aí, e ele foi visitar o irmão, e quando chegou o irmão dele falou assim: mano, senta aqui. Quero te dar um conselho. Eu sou católico, apostólico romano. Você é crente, você é pastor, você já salvou tanta gente. Para um pouquinho com a igreja e salva a tua casa. A jumenta está falando com o profeta. Para todo mundo, um grande pastor. Para a casa dele, um anto de perdição. Ninguém aprova o ministério. Então, queridos, juízo. E segundo, justiça. Justiça seja feita, porque Deus é o Senhor de toda justiça. E não pensemos nós que no dia do Senhor
Senhor vai nos dar aquilo que nós pensamos. Não. Deus vai nos dar pelo juízo que Ele faz a cada um de nós. Juízo que Ele faz a cada um de nós. A um deu 5 talentos, não foi? Recebeu quanto? 10. A outro deu 2. Recebeu 4. O juízo e a justiça. O que tinha 1, enterrou. Então, por mais bom que Deus seja, por mais amoroso que Deus seja, eu como pastor posso passar a mão na cabeça de um obreiro porque gosto muito dele. Mas Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. O que é certo para Deus é certo, o que é errado é errado. Sempre vai ser assim. Por maior que seja o amor de Deus que nos constrange, que nos faz chorar, que nos faz sorrir, que nos faz assim entrar em êxtase na presença do Senhor, por causa do seu imenso amor, nós precisamos ter na consciência: Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, porque Ele é o Senhor de toda a justiça. Você pode glorificar o Senhor por isso? Bendito seja o nome do Senhor. E aqui, queridos, dentro das atribuições de nós pastores, eu sempre acho que um dos maiores erros que nós cometemos como pastores é querer resolver o problema de todo mundo dentro da igreja. Eu sou o anjo do Senhor, eu tenho resposta para tudo, eu resolvo tudo. Nós não resolvemos tudo. As pessoas precisam querer que as coisas sejam resolvidas. Nem sempre vai ser como nós queremos. E por que eu falo isso? Porque às vezes algum pastor se frustra, porque investe em alguém e a resposta é negativa. Não é por causa da fé do pastor, é por causa da problemática que o outro está vivendo. Ele não quer. Não vai dar certo, não vai funcionar. Vou dar um exemplo para os irmãos. Se nós tivéssemos aqui na igreja do nosso amado pastor alguém que sofresse de asma e o médico dissesse assim: olha, eu estou proibindo você criar pássaros, gato, cachorro, tal, então tira tudo isso de lá. Mas aí ela tem 2 cachorros, tem uns 5 pássaros, uns 3 gatos. Aí vem aqui e diz: pastor, ore por mim. E o pastor vai lá, põe a mão: Jesus, põe a tua mão, cura a tua filha e tal. Mas o que foi que o médico falou para ela? A tua cura começa por onde? Não é você tirar os gatos, os cachorros, os pássaros. Então, às vezes, nós queremos resolver problemas que não nos compete resolver. Problemas que não nos compete resolver tudo. A igreja diz que faz tudo e não vai conseguir resolver o problema do outro. O outro precisa querer que o problema dele seja resolvido. Precisa querer. Eu me lembro que uma época eu estava em um culto e uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, Deus manda dizer que há uma criança aqui de 10 anos que é muda. E é para o senhor orar pela criança, que a criança vai falar. Que bênção, né? Eu podia me levantar ali e sapatear, dar 2 glória a Deus e dizer: irmãos, olha o que Deus vai fazer aqui agora. Mas filho de pastor, já com uma experiência, eu peguei o microfone e dei para ela, falei: irmãos, a irmã tem uma revelação de Deus que envolve a minha pessoa e ela vai transmitir para a igreja. Amém? A igreja ficou assim. Ela veio na frente chorando, pegou o microfone: não, é porque tem uma mãe com uma criança aqui, que a criança é muda. Aí a mãe levantou lá: é minha filha, é muda mesmo, nasceu muda, nunca falou. Então vem para frente, porque Deus vai usar o pastor para a criança falar. Aí eu fiquei leve. Sabe por quê, amados? Eu tenho medo de falar aquilo que Deus não vai fazer. Não foi dada a mim a revelação, foi dada a ela. E a pessoa veio à frente, nós oramos, a pessoa saiu falando para a honra e glória do Senhor. Foi maravilha, a bênção dos céus, né? E eu não me senti nem um pouco constrangido.
cuidado com as empolgações que muitas das vezes acontecem no nosso meio, e empolgação não é obra do Espírito Santo nem poder de Deus. Pastores irracionais, pé no chão, sabe o que está fazendo, sabe o que está falando, e precisa tomar cuidado com aquilo que você está dizendo que Deus vai fazer a partir de você no meio da sua congregação. Tenha cuidado. Você não está aqui para resolver o problema de todos, você está para conduzir todos aos céus, aqueles que quiserem ir. Amém? Então, se você tem uma boa doutrina, uma boa palavra, percepção das coisas, tem vida no altar de Deus e trabalha para ajudar a igreja, é o suficiente. Aqui e acolá Deus vai te dar uma revelação, Deus vai te usar, você vai fazer maravilha, porque a Bíblia diz que esses sinais seguirão aqueles que crerem. Amém, amados? E nós cremos no poder do Espírito Santo de Deus. Mas é na hora essas coisas no nosso meio. Amados, quais são os nossos desafios como pastor? Primeiro, os preconceitos. Preconceito. Talvez muitos de nós não nos preparamos para receber um gay, para receber uma lésbica. Um dia eu fui pregar numa igreja, me deram o convite, e eu falei: pastor, me fala como é que é para me saber como me comportar na sua igreja. E ele falou tudo o que a igreja não era. E eu fui. Um louvor muito bonito, muito gostoso. Deus abençoou poderosamente. Eu ali alegre, feliz com aquele louvor. Pouquíssima luz na igreja, quase escuro. Mas umas poltronas que dava para a crente dormir, uma igreja bem elitizada. E quando eu ministrei, terminei a minha ministração, eles acenderam as luzes. Metade da igreja era gay e metade era lésbica. Eu consegui sair da igreja meia-noite. As pessoas chorando, pastor, e dizendo: eu precisava ouvir essa palavra. Eu sei que eu estou errado. Eu preciso de libertação. Me senti constrangido. E o pastor do lado, eu ali querendo ir embora. Jesus, me tira daqui, me ajuda a entrar no carro para poder chegar e ir para casa. Então são situações. E muitas das vezes, querido, nós não nos preparamos para receber essas pessoas. Às vezes o mendigo que entra na igreja. Então é preciso que nós atendemos para essa questão do preconceito. Mas ainda dentro do preconceito, eu também não posso deixar de falar sobre as questões participativas, porque muitas das vezes, não é o caso aqui da igreja, e eu queria que mais pastores estivessem aqui, porque é comum a gente observar, irmão, igreja que tem 4, 5, 6 pastores: ô fulano, você vai ministrar a palavra, tal dia, ok, tal, tranquilo. E a pessoa tem tempo para tudo. Quando chega na hora de ir para o culto, meu Deus, eu tenho que ministrar. Ele não preparou nada, mas é uma igreja, eu levo qualquer coisa para a igreja. E aí ele vem para a tribuna, ele leva qualquer coisa para a igreja. O preconceito começa nele, de não preparar a palavra, de não ter a aceitação da palavra. E é bem possível que a igreja também não vá receber a palavra que ele vai ministrar. E aí, tem mais uma outra situação, é que as pessoas que têm entendimento vão olhar para o anjo da igreja e falar: será que nosso pastor não está vendo isso? Porque ele é o anjo da igreja, como é que ele permite que coisas assim aconteçam? Então, às vezes, amado, pastores ruins fazem obreiros ruins, pastores ruins fazem crentes ruins. Às vezes eu quero que a igreja seja uma igreja boa, mas eu como pastor, eu sou péssimo. Não tem como a igreja ficar boa se eu não sou bom o suficiente. Eu preciso entender isso. E aqui envolve muitas coisas. Uma delas é: se eu vou lidar com a igreja, o que eu vou passar para a igreja? Primeiro, o que eu recebo. A palavra fala comigo, então vai falar com a igreja. Se há aceitação em mim, vai haver aceitação para a igreja. Então o nome do Senhor será glorificado. E aí, a gente vai para outra questão, que nós percebemos que muitas das vezes, eu vi uma equipe de louvor aqui maravilhosa, louvando, adorando a Deus. Não é o caso, mas às vezes, o pastor, irmão,
a equipe de louvor vai cantar. Você sabe qual louvor que a equipe de louvor vai cantar? Não tem nenhuma mensagem oculta no louvor que está sendo apresentado diante desse mundo que nós estamos vivendo, com tantas coisas que estão por aí dizendo que é Deus, que adora, que glorifica, mas que não tem nada de Deus. São coisas só para mexer com o ego, com a emoção das pessoas, mas que não glorifica e que não exalta o nome do Senhor. Não, mas a equipe de louvor, você não é o pastor? Então não pode haver rejeição, preconceito. E se você quiser ver se não há preconceito na igreja, é como o nosso ministro de louvor fez aqui há pouco tempo. Cadê ele? Está ali. Para os instrumentos só a igreja. Você vê a igreja cantando, porque a igreja conhece o louvor, porque há aceitação naquilo que se está fazendo. É diferente, queridos. Então, às vezes, o pastor é pastor só de púlpito, ele não sabe nada do que está acontecendo no corpo da igreja. Aí permite que a adoração, o louvor seja qualquer coisa, de qualquer maneira, vai de qualquer jeito para o Senhor, não tem problema. A igreja percebe, porque o louvor, ele alimenta a alma e glorifica a Deus. O louvor é a primeira mensagem que nós ouvimos quando nós adentramos na casa do Senhor nosso Deus. O louvor, ele tem o poder de libertar a corrente, quebrar cadeias. O louvor tem o poder de curar enfermidades. Deus faz muitas coisas por meio do louvor. Então é preciso que o pastor esteja atento sobre essa questão da aceitação ou não, por causa dos preconceitos. Não, esse louvor, a igreja não gosta, mas não gosta por quê? Por que a igreja não gosta desse louvor? A igreja não gosta desse pastor quando ele prega. Por que a igreja não gosta desse pastor quando ele prega? E muitas das vezes nós nos calamos. Pastor, senta aqui, vamos conversar. Meu irmão, a igreja está reclamando da tua mensagem, rapaz. O que está acontecendo? Se eu, como pastor titular, não posso avaliar aqueles que ocupam a tribuna para ministrar a palavra do Senhor, quem os fará? Quem os fará? Então nós vivemos dias, meus amados, onde as mensagens são para todos os gostos, mensagens que vai falar o que as pessoas querem ouvir, não aquilo que elas precisam ouvir da parte de Deus. E muitas das vezes o problema não está na igreja, está no anjo que dirige a igreja. A má escolha do louvor é uma delas. E eu preciso entender que geralmente eu oro para que a igreja seja boa, mas a igreja ela só é boa quando eu sou bom, não é, pastor? Se eu tenho vida com Deus, quem está aqui atrás de mim como obreiro vai ter que me copiar, vai ter que ter vida com Deus também. Olhar para os músicos, espera aí, meu pastor tem vida com Deus, os obreiros têm vida com Deus, então nós temos vida com Deus também. Você entra na igreja e encontra o porteiro, ele já te saúda com a paz do Senhor, com aquele sorriso aqui, ó. E até para ser porteiro, amado, é interessante, né? Ó cargo bom. Eu acho que eu ocupei todas as funções ministeriais. Eu me lembro que um dia eu estava na porta e chegou um senhor, maior que o irmão Tenório, olhou para mim, deu aquele sorriso angelical. E eu falei assim, vai aceitar Jesus hoje, pensando comigo. Irmão, ele tirou um punhal e enfiou na minha barriga, que se eu não pulo de lado, ele tinha me varado para o outro lado. E eu falei, rapaz, é o aprendizado, estou aprendendo. É preciso que nós tomemos cuidado, amados. É preciso que nós atentemos para as coisas que acontecem no meio da casa do Senhor. Então uma igreja boa começa comigo. E sabe o que tem estragado as igrejas hoje? Me permita pegar o senhor como exemplo. O senhor tem um presbítero. E o presbítero entende que não dá para ficar com o senhor, porque ele é presbítero, ele queria ser pastor. Então ele sai daqui, vai lá para a igreja do pastor Edivar,
E quando ele chega lá, ele não chega falando bem do Senhor. Ele chega falando mal do Senhor. E aí o pastor Edivar diz assim: Deus, eu estou precisando de obreiro. Eu tenho orado, eu tenho um pedido, e o Senhor está mandando obreiro para me ajudar. Quando é que Deus vai te dar o que não presta? E cadê a tua responsabilidade que nós falamos aqui? Para você saber o que você está recebendo. Seria tão honroso o pastor Edivar pegar o telefone, ligar para o pastor: pastor, estou recebendo uma ovelha tua aqui, está vindo para cá. Qual é o estado dessa ovelha, pastor? Olha, pastor, é assim, tal, tá, irmão, tá bom, ok. Volta para lá, meu filho. Ou vai ser sarado aqui? Então nós estamos vivendo hoje, irmão Tenor, a dança das cadeiras. As igrejas não crescem muito. É crentes que saem de uma igreja, migra para outra, de uma igreja para outra, de uma igreja para outra. Isso é ruim, queridos. Isso é ruim. Nós só temos os céus e só temos uma igreja. Nós precisamos entender isso. Uma vez eu fiquei sem músicos na igreja, apóstolo João Batista. Eu fiquei sem músicos. E eu chorava e pedia para Deus músicos. Aí o melhor músico aqui dessa cidade, numa igreja com quase 1000 membros, bateu na minha porta, eu morando na casa pastoral, igreja humilde. Aí ele: pastor, Deus me mandou para cá. E eu olhei: rapaz, uma é música, ele canta bem, dá certinho. Falei: irmão, senta aqui. Olhei para minha esposa: meu bem, traz um cafezinho para nós. Por que só está saindo da sua igreja, querido? Ah, pastor, meu pastor. Falou. Quando terminou, eu falei: irmão, eu achava que Deus estava mandando o senhor para cá. Eu vou continuar sem músico, mas eu vou orar pelo senhor. E queria te propor uma coisa. Quantas igrejas o senhor já passou aqui? Assembleia, Batista, Presbiteriana, e foi citando nome. E nenhum pastor presta, nenhum pastor. Falei: então fazer o seguinte: o senhor vai para a sua casa, fique 3 meses sem congregar. E nesses 3 meses o senhor ore. E eu vou estar orando pelo senhor. Fechado? Ele fechado. Ele foi embora. Ficou 3 meses sem congregar. Um dia eu encontro ele numa padaria. Abracei ele. A paz do Senhor, meu pastor. Eu: a paz do Senhor. Aí ele: o senhor me abandonou. Eu falei: não, mas você está me saudando com a paz. Tem 3 meses que eu estou orando por você. Ele voltou para a igreja dele e nunca mais saiu de lá. Nós precisamos aprender a curar pessoas que estão doentes, para que o nosso rebanho não seja contaminado. Precisamos entender isso, querido. É nossa responsabilidade. É preciso que haja comprometimento dos obreiros que estão ao lado do pastor, poder sentir aquilo que o pastor sente. É preciso disso, porque não basta dizer, já estou concluindo, não basta dizer: ah, meu pastor sofre tanto, é tão pesado, como pesa para o meu pastor, como pesa pastorear. Eu fico me lembrando quando Jesus está carregando a cruz, e aquele monte de gente: não faz isso não, tadinho, coitadinho, não faz isso com Jesus não, que mal ele fez. E apenas um homem, sem dizer uma palavra, vai lá, pega a cruz de Jesus, coloca sobre os ombros e sente o peso dela. Ele sente o peso da cruz. José de Arimateia, né? Ele sente o peso da cruz de Jesus. Então, no meio de toda aquela multidão de discípulos e todos os outros, ele poderia dizer: eu sei quanto a cruz dele é pesada. Então, os obreiros precisam entender isso. Se colocar ao lado do pastor, para sentir o peso que é a cruz do seu pastor. A igreja se faz assim, porque quando há comprometimento dos obreiros, há comprometimento dos membros. Os membros se comprometerão mais com a obra do Senhor nosso Deus. E aí, eu encerro dizendo para a igreja, que muitas das vezes, a falta do comprometimento, pelo desânimo, pelo desprezo,
as causas do reino, como oração, palavra, louvor, evangelismo e culto congregacional. Você precisa sentir no teu coração. Eu vou na igreja porque eu preciso de uma bênção. Não. Eu vou na igreja porque eu sou parte da igreja. Eu vou na igreja porque eu sou parte do reino. Eu vou na igreja porque o reino está dentro de mim. Nós precisamos sentir isso, querido. Precisamos sentir isso. Você precisa aprender a vir, se doar, se entregar. Vai receber? Vai. Mas primeiro se doe. Primeiro se entregue. Dê a tua oferta, dê o teu dízimo, faça voto, aliança. Dê o teu trabalho, o teu tempo ao Senhor teu Deus. A Bíblia diz que nos tornamos servos inúteis quando fazemos só aquilo que nos é mandado. Eu vou esperar o pastor me mandar. Não, eu quero surpreender meu pastor, quero fazer mais do que o que ele espera de mim. Porque quando isso acontece, eu estou me projetando, eu estou me lançando, e eu sinto prazer no que eu estou fazendo. Olha o texto que nós lemos. Se eu sou pai, onde é que está a minha honra? E se eu sou Deus, onde é que está o meu temor? Diz o Senhor. E às vezes, amado, eu posso até vir no culto, eu posso louvar, eu posso pregar, sem dar honra. E Deus é para ser honrado, sim ou não, amados? Amém? Deus é para ser honrado. Pastor que honra a Deus é honrado pela sua igreja. Membros que honra a Deus, honra seu pastor. Bendito seja o nome do Senhor. Defenda teu ministério, irmão. Defenda teu ministério. Teu ministério pessoal e teu ministério coletivo. Compre a briga pelo teu irmão, pelo teu pastor. Isso é ser crente. É viver em unidade, em comunhão. É não aceitar certas coisas que muitas das vezes outros falam, e às vezes por falta de conhecimento você cala, você consente, você não retruca. A tua igreja é a melhor igreja onde você pode estar. Ponha isso no teu coração. Você tem uma igreja que tem palavra de bênção, sim ou não, irmão Tamara? Tem uma igreja que tem palavra de bênção. Então é preciso que nós entendamos isso. Honrar a Deus, honrar aos nossos líderes, pastores, honre seus pastores. Honre, porque isso glorifica e exalta o nome do Senhor nosso Deus. Músicos, dê o melhor louvor ao Senhor. Eu conheci um pastor escocês, e ele disse que lá na Escócia, a igreja dele não copia nenhum louvor de igreja nenhuma, de cantor nenhum. Os músicos dele vão para o joelho, Deus dá a letra, dá a unção, eles compõem e depois eles louvam. E a ministra de louvor dele um dia chegou para ele e falou assim: meu pastor, o senhor está feliz com o nosso louvor? Ele falou assim: não, podia ser melhor. E ela foi para a igreja, ensaiou, e orou, jejuou, consagrou e buscou o Senhor. Falou assim: vamos surpreender o nosso pastor. Aí termina e diz assim: pastor, e agora, ficou bom? O pastor falou assim: não, podia ser melhor. Fique de pé. Podia ser melhor. E ela pediu um microfone diante da igreja, virou para o seu pastor e falou: meu pastor, aonde é que nós estamos errando? Quando é que vai estar bom para o Senhor? Ele disse: quando vocês forem para os céus e os anjos descer para assumir o lugar de vocês, aí vocês estarão bom para mim. Comprometimento, reino. Você não está fazendo para o pastor, não está fazendo para a igreja, está fazendo para ele, para ele, para ele, para ele. É para ele que você está fazendo. Ponha isso no teu coração. Não existe culto ruim, existe crentes ruins. Todo culto é bom, toda palavra de Deus é boa. E se eu tenho disposição para aceitação, para ouvir, para louvar, eu vou entrar aqui na igreja e vai ser os céus na terra. Deus vai estar fazendo. Aí o pastor vai poder abrir a boca e dizer assim: olha, eu quero profetizar no nome do Senhor. E Deus vai estar chancelando e dizendo assim: faz acontecer, porque eu estou. Feche teus olhos. Meu Deus, meu Pai, no
nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor de nossas vidas. Eu oro a Ti, meu Deus, e Te dou graça pelo Teu amor, por Tua bondade, pelas Tuas misericórdias, por todo o bem que o Senhor tem feito a nós. Pai, quero Te agradecer pela Tua palavra, agradecer ao Senhor pelo anjo dessa igreja, pela vida do irmão Tenório à frente desse lindo projeto. Agradecer ao meu Deus por todos que aqui estão, Senhor, cada pastor, cada apóstolo, bendito seja Teu nome. Que a bênção do Senhor alcance a todos, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor.